Seja bem-vindo a mais um programa Falando em Finanças. E hoje, mês especial do profissional da administração, mês de setembro. Já começo aqui dando parabéns a todos vocês que trabalham, que atuam com a ciência da administração. E o tema que nós vamos falar hoje é a heurística na tomada de decisão financeira. Nossos especialistas que vão falar, que vão explanar sobre isso, são o administrador Samuel de Barros, que é membro da Comissão Especial de Finanças aqui do CRA-RJ, e o Diego Osório, que é doutorando em Lisboa, mestre em administração com ênfase em finanças e professor do IBMEC. Tudo bom, Samuel? Tudo bom, Diego? Um prazer falar com vocês. Olá, Érica. Desculpei. Tudo bem? Tudo bem, Diego? Tudo bom, Samuel? Como vai? Tudo bem? Graças a Deus, uma tudo honra bem. muito grande, viu? Bom, a escolha do tema heurística no mercado financeiro, na nossa visão, como profissional de finanças e como administrador, é extremamente importante porque a gente está falando de viés. A gente está falando de processo de tomada de decisão, a gente está falando muito do que hoje está em voga em relação a comportamento. E o Diego, que é um grande amigo, um especialista na área, um grande estudioso da área de heurística, e um estudioso do mundo de finanças, então junta duas coisas importantes numa só, nos ajuda a entender muito sobre esse processo. Diego, como é que você chegou nesse processo de estudar heurística e como é que finanças se cola com esse negócio de viés de tomada de decisão? Bom, gente, olha, primeiro, deixa eu falei, atropelei a Érica e o Samuel, queria agradecer aí a participação, um tema porque tem me apaixonado aí nos últimos tempos, né? E tem muito a ver com a coisa da administração. Eu, quando tomei a decisão de fazer o meu doutorado, né, eu fui muito certo naquilo que eu queria estudar, né? Respondendo aí ao questionamento do Samuel, porque isso realmente foi uma coisa muito intensa na minha vida, né? Eu entrei no doutorado com a certeza de que se eu não tivesse definido um tema, eu não ia chegar ao fim, né? Isso é um mal que acomete muitos alunos, né? O camarada, em vez de querer viver o processo, ele quer definir o processo previamente, tá? E definir um tema, que é um tema importante em finanças, o uso das opções reais do processo decisório, enfim. Contudo, eu fui descobrir que eu escolhi o tema certo para o doutorado errado, ou vice-versa, né? Esse tema é um tema assim, de interesse em finanças, mas é muito mais associado aos estudos em engenharia de produção. Quem é que estuda o uso das ferramentas de avaliação com opções reais? É o pessoal de engenharia de produção, porque tem uma abordagem matemática de definição e estruturação de problema que é muito rico, né? Tem uma matemática profunda, é um processo que tem aplicação, enfim. E o que eu fui descobrir é que o meu doutorado, né, graças a Deus, é um doutorado voltado para a administração. Eu sou doutorando meu doutorado é um DBA, é um doutorado específico em administração. E como define o meu orientador português, né, muito interessante isso, né, porque eles usam um português deles, é diferente do nosso muitas vezes, né, ele diz, não, olha, qualquer tema de DBA, né, de doutorado em administração, busca decisões do topo. Ele chama de topo aquilo que a gente no Brasil chama de institucional. Quer dizer, o que interessa para um doutorando de DBA? É o processo decisório, né? O processo decisório de topo, as escolhas estratégicas, né? E aí eu fui identificar com isso que o meu tema não era, quer dizer, não é que eu não pudesse fazer, talvez eu fosse aprovado, enfim, mas não era assim o que se busca ao se fazer um doutorado. Então, essa pergunta sua, né? Perguntas bem construídas demoram para ser respondidas, né? Eu cheguei nesse tema por exatamente ser um apaixonado por administração. Eu poderia forçar a barra em seguir o tema anterior, mas eu vi que não é isso que existe hoje em dia como principal busca na administração. Existe uma razão muito clara para a quantidade de estudos que têm sido feitos, não só em finanças, mas em administração de uma forma geral, sobre o tema de heurística e viés, né? E o tema, eu entendo assim, né? Quer dizer, aí eu vou um pouco da minha visão. Não sei se eu embolo
as eventuais perguntas, tá, Samuel? Mas se você me permitir, né, eu acho que isso é um ponto muito importante assim para os administradores, tá? O que vem se estudando hoje em dia em termos de fronteira do conhecimento em administração, tá? E eu acho que cada vez vai ser mais isso. São exatamente esses processos cognitivos de tomada de decisão. Se você pensar em termos de modelagem matemática e o que serão as empresas no futuro, pelo menos essa é a minha visão também, ninguém precisa concordar plenamente comigo, né? Eu enxergo um futuro onde as empresas serão muito automatizadas, serão robôs, né? Tem certas operações que hoje em dia são insustentáveis feitas pela mão humana. A gente fica achando que isso é uma coisa muito distante, que é o futuro, mas isso já é a nossa realidade. Se a gente imaginar, por exemplo, o Uber, né? A operação do Uber, feita à mão, ela é economicamente inviável. O preço que se cobraria para se gerenciar um Uber feito por pessoas ficaria caro demais, seria um overhead, né? Uma transferência de custo administrativo para a operação insustentável. As pessoas iam preferir outras formas de resolver os seus problemas de deslocamento urbano, tá? Então, as empresas viraram robôs. A gente vê isso, evidências disso. Por exemplo, no mercado de capitais, né? A quantidade de robôs que hoje em dia tem operando no mercado de capitais, mediante uma programação, evidentemente, enfim. E outras áreas da gestão, a gente vê que os robôs vão tomar conta e cada vez mais, né? A gente tem evoluções tecnológicas, por exemplo, como o blockchain. O blockchain, né? As pessoas falam muito das criptomoedas, em particular, das primeiras, né? Que acabaram abrindo esse espaço aí para o sucesso, como o Bitcoin, enfim. Mas a grande inovação tecnológica não é o Bitcoin, né? A grande inovação tecnológica é o blockchain, porque o blockchain, em teoria, fornece para você uma linha de tempo confiável, né? Você tem uma série de computadores ligados numa mesma plataforma que dizem, por exemplo, que eu tinha tantos bitcoins e que eu vendi esses bitcoins, por exemplo, para o Samuel, né? E aí existe um registro. Eu tinha tantos bitcoins, esses bitcoins agora são do Samuel. Aí, de repente, eu falo, mas cadê meu bitcoin? Eu falo, você vendeu para o Samuel. Não vendi, não, vendeu, está aqui, está registrado. Como são vários computadores pendurados, a chance de fraude de um processo desse acaba se tornando mínima, né? Pelo menos se existe, ainda não inventaram. E aí você vai ter uma empresa no futuro, como eu vejo, né? Você vai ter empresas que vão ser absolutamente robóticas, né? O que vai ser esse futuro? Qual é o espaço que os seres humanos têm nesse futuro? Honestamente, eu não sei. A gente vai ter que construir isso, né? Vai ser um mundo de programadores, né? Enfim, não sei. Eu sei que a fronteira limite para você ter empresas robóticas é exatamente você conseguir converter certos aspectos cognitivos em programação. Por que heurística e viés virou uma coisa tão relevante para a gestão, tá? Bom, é porque no meu futuro provável, né, quer dizer, o que eu imagino que vai acontecer, né, as empresas serão sistemas, serão robôs, né? E o que existe hoje em dia na busca em termos de programação é a gente ensinar o robô a ter intuição, né? O robô ainda não desenvolveu essa habilidade da intuição, né? É importante destacar, assim, que os robôs ainda não são mais inteligentes do que nós, tá? Eles funcionam melhor porque eles são dedicados. O robô, ele é dedicado, ele faz uma única função. Se ele tiver que fazer várias funções, aí a gente vence eles em termos de capacidade de tomada de decisão e tudo mais. Isso eu não sei quanto tempo vai levar para a gente ser superado nesse aspecto, né? Mas dentro da dedicação, como ele é dedicado, como ele é focado em resolver um problema, a capacidade de processamento de informação dele é muito maior do que a nossa. É por isso que ele consegue fazer certas atividades melhor que nós por conta dessa dedicação. Mas se você pensar em termos de intuição, o robô ainda não intui, né? Exatamente essa intuição é que existe hoje em dia uma busca na gestão para você entender essa intuição, porque isso no futuro vai permitir a programação do que serão essas empresas no futuro. Eu acho que a relevância do tema está toda pautada nisso, né? Enfim, essa é a minha visão, né, Samuel? Eu não sei que eu sou o dono da verdade, não, mas é como eu entendo. Bom, então, quando a gente fala de viés, fala de heurística, a gente está falando de entender o ser humano, necessariamente como a cabeça do ser humano funciona, de humano para humano, até para entender os comportamentos dentro desse processo. Mas vamos voltar um pouquinho
E vamos trazer aí a questão mais básica de finanças, os modelos clássicos de finanças de tomada de decisão e como é que a heurística se encaixa nessa história, como é que junta uma coisa com a outra. Excelente pergunta, Samuel. É curioso você comentar isso, né? Quem se envolve com esse mundo das finanças, né? Em particular, finanças para executivos, né? Porque a gente sabe que finanças é amplo, né? A gente acaba esbarrando no professor Damodaran, né? Damodaran é uma referência assim para muitos estudiosos em finanças, analistas de investimento, enfim. E é muito curioso porque eu escuto o professor Damodaran falar a respeito do impacto dos vieses na tomada de decisão, né? Ele sugere que os analistas, por mais que desenvolvam modelos matemáticos e tudo mais, esses modelos matemáticos são baseados em premissas, né? Como é que se avalia um investimento, né? A gente avalia investimento estimando, né, projetando resultados financeiros futuros. Olha, eu vou investir tanto porque eu espero que esse investimento me produza um resultado, uma receita, uma renda, um fluxo de caixa futuro de tanto. Quer dizer, então eu faço uma projeção daquilo que eu imagino que vai acontecer no futuro. Nesse momento é que você tem, né, o uso da heurística e do viés. O professor Damodaran fala muito do viés, né, mas é importante a gente entender que a heurística, né, o que é heurística? É um mecanismo que a mente da gente utiliza para resolver problema, para tomar decisão, enfim. Né? Essa heurística ela funciona preenchendo lacunas nas informações ausentes. Né? Você tem, por exemplo, informações parciais. Você tem uma projeção que você precisa fazer, você precisa completar com alguma uma adição de um dado qualquer. E esse dado não é disponível simplesmente porque ele não existe, né? Ou porque você não o tem. Né? Você usa a heurística nesses preenchimentos, tá? Nesses complementos dessas informações. Então, o professor Damodaran fala, olha, não adianta, o viés vai sempre existir. Eu acho interessante esse comentário dele, já não fala isso de hoje, já fala há algum tempo, mas eu vou além. Não é só o viés que vai existir, a heurística também vai existir, né? Porque quando a gente pensa só no viés, que é a falha cognitiva, a gente acaba reduzindo a relevância da heurística, que na maioria das vezes vai nos ajudar. Né? A gente acaba, como tudo na vida, né? Aquilo que dá errado chama mais atenção do que aquilo que dá certo. A gente acabou dando uma conotação meio pejorativa para a heurística, pensando só no quanto ela pode levar a gente a tomar uma decisão errada, esquecendo que, na maioria das vezes, ela ajuda a gente a tomar a decisão certa. Então, batendo um pouco essa questão dos modelos tradicionais, né? Decisões de investimento, elas são pautadas por estimativas matemáticas que têm a pretensão de se vender como algo muito racional, né? Como se a cognição não aparecesse de uma forma muito evidente nessa história, né? E isso é uma mentira. A gente acaba utilizando a nossa cognição de várias formas na hora que a gente faz um estudo, por mais matemático e quantitativo que ele seja, né? E aí, depois de fazer essa projeção, ainda vai um outro problema, né? Que é a questão dos critérios. A gente, quando toma uma decisão de investimento, né, para quem estuda o assunto, ou quem não estuda, eu recomendo, que é muito importante, né? Outra coisa também muito importante, não estou reduzindo a relevância dos estudos de finanças tradicionais. Elas são necessárias. O que a gente está tentando incluir nessa discussão, né, são outros passos que hoje em dia não são muito considerados na avaliação de investimento, mas que deviam ser. Sabe? É impossível a gente ignorar a capacidade de certos indivíduos de escolher bons investimentos, mesmo que, às vezes, dotados de informações mínimas. Tem pessoas que olham para uma oportunidade de investimento e tomam decisões, né, maravilhosas, que fazem fortuna, sem ter feito uma conta. Né? Não é possível que isso aconteça por acaso. Se isso acontece com certas pessoas tantas vezes, quer dizer, então o sujeito ele é mágico, ele é capaz de fazer aposta, ou será que tem uma inteligência que a gente ainda não conhece? Porque esse é que é o segredo. Por isso que eu falei tanto da programação. Como é que eu vou inserir num robô essa capacidade de enxergar o que às vezes nem os números conseguem ver, né? Enfim, são apostas, né? A gente desenvolve essas habilidades. Existe uma ciência por trás disso.
E isso está sendo muito investigado pelos pesquisadores. Tá? Mas, por exemplo, falando aí das decisões de investimento, você faz projeções futuras. Que projeções por si só, que já tem viés, já tem heurística e já tem viés. Tá? Depois, essas informações viram critérios para tomada de decisão, parâmetros, né? Aí eu vou destacar aqui, né, o VPL, né, o valor presente líquido, né, vai indicar o quanto o investimento agregaria de valor econômico para o investidor, a rentabilidade que o investimento traria, que é a TIR, né, são estimativas, mas é o que a TIR diz, né? E de todos eles, né, a gente, Samuel pode concordar comigo ou não, né? O pior deles é o tal do payback, não é, Samuel? Não é o quanto tempo leva para o dinheiro voltar para o bolso? Na minha opinião, ele é o mais frágil. É o É o mais mais frágil. frágil. À luz da teoria clássica, é o mais frágil, né? Sim. Mas será que realmente seria assim tão teoricamente reprovável o interesse de um indivíduo que está eventualmente colocando suas economias todas num projeto, ele querer saber quanto tempo vai levar para o dinheiro voltar para o bolso, quer dizer, ou então Jamais. ou utilizar isso como critério de decisão. Olha, para mim, né? Porque a eu- teoria clássica ela não considera certos aspectos, por exemplo, como a temporalidade. A teoria clássica vai dizer o seguinte: esse investimento tem que ser feito. Por quê? Porque ele tem VPL positivo. E aí? E aí, se for uma empresa que é cotada em bolsa e o mercado concordar com você, você consegue realizar hoje esse investimento porque você vende a sua ação mais caro. Né? É assim que a teoria sugere que as coisas acontecem. E se não for? E se o investidor já tiver com, por exemplo, 85, 90 anos? Não, cara, faz o investimento que é bom. Você vai receber fluxos de caixa futuro. Cara, eu não sei como é que vai ser minha vida daqui a 5 anos, 10 anos ou 15 anos. Eu estou querendo ver esse dinheiro logo no meu bolso. Pode ser. Enfim, são esses aspectos. Entende, Samuel? O processo desse... Outra coisa muito relevante que as pessoas também não percebem, né? O camarada vai estudar finanças, né? Os estudantes de finanças, não é isso, Samuel? O Samuel conhece isso bem, né? Pelas experiências de vida, pelas coordenações que ele já teve e tudo mais. O pessoal sai da graduação animado, querendo estudar finanças, querendo ter uma carreira de analista e tudo mais, mas uma das coisas que eles não percebem é que o analista de investimento ele faz o estudo de viabilidade. A decisão, na maioria das vezes, não é tomada por ele. A decisão é tomada pelos conselheiros, né? Que são mais experientes. E esse pessoal, a gente sabe disso, usa ainda muito mais heurística e viés do que o analista, né? O camarada, não, olha, esse investimento é ruim. Ah, é? Não, tudo bem, mas a gente vai fazer o investimento. Eu já vi analista indignado, eu não estou entendendo. Eu falei que o investimento era ruim, né? E o sujeito vai fazer o investimento assim. E aí, depois de 5, 10 anos, que ele vê que aquele investimento trouxe outros benefícios que não estavam projetados, entendeu? Que não foram considerados na avaliação, eles se materializam, né? E aí você vai ignorar a inteligência desse pessoal, entendeu? Então, eu acho mesmo que tem um campo assim imenso para a gente estudar o assunto, tá? Eu acho que é um assunto realmente que vai continuar sendo relevante. A gente está aplicando isso para finanças, mas a aplicação de heurística e viés, por exemplo, no campo da negociação, né? Existe hoje em dia uma área forte de estudos em negociação, né? Em projetos, enfim, é imenso, é muito vasto, tá? Você trouxe aqui, na sua explanação, que existem aí diferentes formas de entender esse negócio. Então, cabe uma pergunta: existem diferentes heurísticas, existem diferentes modelos, diferentes interpretações desse processo? Com certeza. Já tem catalogado, né, nas pesquisas, né, são pesquisas que acontecem aí desde da década de 50, tá? São pesquisas do professor Simon, que começaram em 1946, até ele foi laureado com o Prêmio Nobel com estudos que começaram em 1946 e artigos que até 1959 ele foi publicando, e isso tudo depois ele ganhou um Prêmio Nobel por causa disso. E depois vieram uma sequência de Prêmio Nobel baseados, né, nesse estudo de economia
comportamental. A gente está usando uma aplicação para finanças, mas a gente sabe que esse assunto é um assunto vasto, tá? Mas sim, existe, é importante entender como é que esse mecanismo funciona, né? E aí você inclui o processo de decisão de risco. Primeira coisa, o que é uma decisão de risco, né? Uma decisão de risco é aquela que o resultado é incerto. Toda vez que você toma uma decisão que você sabe exatamente o resultado da sua escolha, né, você não tem risco, você tem certeza. Eu sei o que vai acontecer. Mas se você não sabe o que vai acontecer, você está tomando uma decisão de risco. Tá? Não importa se o seu modelo é matemático, por exemplo, você usou um modelo de Monte Carlo para projetar o que pode acontecer no futuro, ou simplesmente você usou a sua mente, que é usar a heurística, né? Para poder projetar o futuro. Mas quando a gente toma uma decisão, seja ela super racional ou talvez mais intuitiva, não importa, a gente acaba usando essa modelagem matemática de probabilidade e resultado, né? Eu vou tomar essa decisão porque tem chance de dar muito errado, de chance de dar muito certo. O que eu espero que vai acontecer é aquilo, a gente, na cabeça da gente, a gente projeta resultados futuros. A gente usa os dados que estão armazenados na nossa cabeça, né? Processo decisório, né? Seja ele racional ou intuitivo, ele usa essa matemática das probabilidades, que é um assunto que vem sendo estudado ao longo da história. Começaremos lá no século XVIII com o Bernoulli, né? A família de matemáticos italianos, eles que começaram a desenvolver essa estatística, essa matemática das probabilidades, né? Que é a mãe das heurísticas, né? E quando a gente pensa no processo decisório, a gente ainda dá um passo mais atrás ainda. Essa coisa começa com o Descartes, né? Quer dizer, o método cartesiano. É muito curioso, esse método cartesiano ele nasceu num sonho, né? Foram 2 noites que o Descartes sonhou, né? Depois ele escreveu um livro enorme que dizem os caras que leram o original, né? Porque a gente acaba só vendo o método, né? Que você lê em 2 páginas o método, é fantástico. O sujeito sonhou com isso, deve ser alguma coisa do divino mesmo, né? Para resolução de problemas, né? O processo decisório nasceu dessas pesquisas do método cartesiano, né? E a gente, quando toma uma decisão de risco, a gente tenta ordenar isso em razão do resultado que a gente acha que vai produzir esse processo decisório. Nesse processo decisório entram as heurísticas, né? Quais são as heurísticas que já foram pesquisadas nesses estudos das ciências econômicas, né? A gente tem a heurística da representatividade, a gente tem a heurística da disponibilidade, a heurística da ancoragem e a heurística do enquadramento. Cada um propondo um mecanismo que ajuda a gente a tomar decisão e que, na maioria dos casos, funcionam e dão certo, né? Quando elas dão errado, porque a decisão foi tomada baseada em informações equivocadas, a gente chama de viés, né? E aí é uma questão de detalhamento, né? O que é representatividade, né? A representatividade é a qualidade de uma amostra representar a sua população, né? Então, a gente, ao longo da nossa vida, a gente vai acumulando informação na memória. Se você, por exemplo, vive num certo núcleo social específico, ou você conhece especificamente de um mercado, né, Bia? Samuel, por exemplo, vai entender isso bem, né? O Samuel, ele tem histórias dele em trabalhar como analista, então ele conhece muitos mercados. Mas provavelmente o Samuel conhece alguém, né, que trabalhou especificamente no mundo acadêmico, né? Então, o cara, a vida inteira dele fez carreira numa escola. Eventualmente, essa escola pode ser uma escola de classe A, né? Preços mais altos. Em termos de posicionamento de preço mesmo, né? Pode ser um preço premium, né? B mais e A, ela pode ser uma escola, eventualmente, que trabalha com classe C e D, né? E existe uma outra política de preço, uma outra política de posicionamento, né? Inclusive, o produto é diferente. As expectativas de um aluno de uma escola tal é diferente da expectativa. E eu estou falando dentro do mesmo mercado. Se você pegar, por exemplo, um profissional que fez uma carreira inteira no mercado de hotelaria
e ele for trabalhar depois no mercado da educação, é natural que esse indivíduo leve certos princípios da hotelaria, né, da hospitalidade, para o mercado de educação, né? Por quê? Porque a representatividade, aquilo que ele foi acumulando na memória dele enquanto profissional, né, acaba influenciando na tomada de decisão que ele vai ter dentro do outro mercado que ele vai trabalhar. Enfim, então você vê. E na maioria das vezes, vamos ser francos, gente, na maioria das vezes, isso é muito útil, isso é muito funcional. Quando é que essa heurística aparece? Quando você está, por exemplo, planejando algo, pode ser um investimento, pode ser uma negociação, e você carrega na sua memória aquilo que você tem, né, de base de dados. Né? É uma base de dados que não se adequa a uma outra população que você agora está analisando, prospectando, estudando. E aí, olha, eles se comportam dessa forma. E aí, será que não? Onde é que vem o viés? O viés vem exatamente do excesso de confiança que você tem na sua representatividade. Tá? Então, essa é a heurística da representatividade. E a heurística da disponibilidade? Ela parece, é engraçado isso, porque a literatura, quando você lê, você às vezes confunde os conceitos. É normal se confundir os conceitos. Mas a representatividade ela é diferente da disponibilidade. Porque a disponibilidade ela não vai obrigatoriamente trabalhar com tudo aquilo que você já viu a respeito de um assunto parecido ou semelhante, um agrupamento que você faz. Ela vai destacar aquilo que é mais emotivo, que é mais emocional, mais visceral para você. Certo? Quando você tem um registro para você que é muito importante, né, na sua memória, aí é aquela coisa, a memória da gente é algo assim complicado até de explicar. Né? Mas, por exemplo, para quem tiver curiosidade, tem um documentário do Netflix, né, que é Explicando a Mente Humana. Então, eu estava observando esse documentário, contando de uma menina que, no 11 de setembro, que é um estudo, que é um evento muito pesquisado pelos pesquisadores em psicologia, né? Essa menina, ela indica que ela lembra bem do 11 de setembro, que ela estava na escola dela e que ela viu a fumaça do incêndio das torres pela janela da sala dela e que ela ficou muito nervosa porque a mãe dela estava trabalhando no distrito de Manhattan nessa época, né? E ela comentou isso com os pais. Pô, mãe, eu me lembro bem disso. Eu fiquei muito nervosa porque a senhora estava trabalhando no distrito de Manhattan. Ela, não, filha. Nessa época do 11 de setembro, eu trabalhava em outra cidade. Acho que ela trabalhava em Connecticut, eu acho. Eu não estava indo. Não, não. E outra coisa, filha, vamos pesquisar isso a fundo. O que ela descobriu? Que a escola dela, a sala de aula que ela estudava, não tinha nem janela. Então, a memória da gente, ela pode, né, ser muito embaçada. A gente pode ter certas memórias que não são nem nossas. A gente criou essas memórias ao longo do tempo para a gente entender como essa coisa da disponibilidade, dessa coisa de ser visceral, pode ser uma coisa muito boa. Aí, vamos lá. Pô, então é horrível você usar a sua heurística da disponibilidade? Não. Na maioria das vezes, a heurística da disponibilidade, né, você acessar aquilo que é mais vivo na sua memória e tudo mais. Por exemplo, um trabalho que eu já fiz, enfim, de trabalhar com uma empresa que era especialista em gerenciamento de carreiras, né, de artistas. Né? A pessoa, tinha uma menina lá que era incrível, a menina olhava para uma figura com uma determinada característica, com um determinado estereótipo e fazia uma aposta. Não, olha só, o mercado está demandando uma figura do show business com a característica A, B, C, D e você vai dar certo. E ela fazia isso só de piscar o olho, né? E criou algumas dos personagens mais importantes da música brasileira, entendeu? As pessoas que mais faturam a música brasileira, algumas delas foram criadas por essa figura, por essa pessoa que tem essa habilidade de utilizar a disponibilidade, né, ou aquilo que ela já via algo parecido, e isso vai funcionar. Né? Mas qual é o viés? Né? O viés é que as pessoas eventualmente lembram do evento que é mais visceral, que é mais importante, né? E esquece do resto. Né? Então, a gente tem a primeira heurística da representatividade, que está muito associada ao que você tem de vivência, do que você tem registro, do que você tem como base de dados cognitivo, e que vai funcionar na maioria dos casos. Se você passar a vida inteira num único setor,
Eu trabalhei a minha vida inteira, eu fiz uma carreira no mercado de hospitalidade. O que você fez no seu primeiro emprego vai provavelmente funcionar para o segundo emprego, vai funcionar para o terceiro emprego. Mas, se você confia demais no teu taco, às vezes isso pode te prejudicar, seja no setor que você está, ou seja porque você foi para outro mercado, você foi para outro tipo de público-alvo. Tá? A disponibilidade vai trazer a evidência na memória daquilo que é mais vivo para você. Eu sei que isso vai funcionar, porque eu já vivi um negócio parecido no passado e deu certo. É só fazer isso, isso na maioria das vezes vai funcionar. Mas às vezes essa coisa pode te deixar em maus lençóis. Tá? A outra que é muito interessante, o pessoal de negociação trabalha muito com isso e funciona, que é uma beleza, né? São os heurísticas e vieses da ancoragem, né? O da ancoragem é particularmente interessante, né? Que ela vem muito da coisa do dado primitivo, né? O fato é que a mente da gente funciona assim, tá? Não é uma questão disso ser bom ou ser ruim. Mas a primeira informação que você tem a respeito de alguma coisa vai ser mais importante que a segunda. Isso não tem jeito, né? É baseado naquela frase, né? Não tem essa uma frase da a primeira. A primeira impressão é que fica. Fica, né? É. A frase não é essa, não, tá? A frase é de um cara chamado Tom Peter. O Tom Peter diz o seguinte: você nunca terá uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Tá? A primeira impressão, né? Ela é mais forte, ela é mais relevante do que a segunda. Então, você recebe uma determinada informação a respeito de algo, essa informação vai construir todo a sua cognição e vai ajudar você ou não no processo decisório. Tem um exemplo meu particular, né? Eu estou, inclusive, escrevendo um artigo e foi baseado exatamente na sugestão do Samuel, a primeira vez que eu conversei esse assunto com ele, ele falou, pô, cara, então você tem já um estudo de caso, porque você viveu isso, né? Ele teve participação nessa história comigo, né? Eu fui fazer, uma ocasião, uma avaliação de um hotel, né? A gente foi procurado pelo dono do hotel, ele tinha recebido uma proposta de compra do hotel por 28 milhões. Né? Olha, o cara está querendo pagar 28 milhões no meu hotel. E aí? Eu devo ou não vender? Olha, vou ser franco com o senhor, eu não sei. Eu tenho que fazer um estudo. Como é que eu vou saber se isso é um bom negócio? Tá? Vender por 28 milhões. Talvez valesse mais, talvez valesse menos. E fizemos a primeira versão. Na primeira versão, estava resgatando esses números outro dia, a gente chegou num valor de 8 milhões e meio. Né? 8 milhões e 600 mil. Na época, né? Era mais dinheiro, né? Era mais dinheiro, né? Hoje, por causa da inflação e correção monetária, enfim, 8 milhões. Pô, cara, deve estar errado. O que esse cara vai fazer com esse hotel? Comecei a testar, né? Fizemos vários testes. A gente, por exemplo, assim, ele vai fazer uma parte hotel, valia menos. Ele vai fazer uma reestruturação. Bom, se ele vai fazer uma reestruturação, isso vai melhorar o desempenho do hotel. Então vamos fazer o seguinte, vamos simular aqui que ele vai melhorar a taxa de ocupação do hotel, que na época era de 50%. E a média da cidade do Rio de Janeiro, o hotel na cidade do Rio de Janeiro, era de 65%. Tá? Então vamos fazer a projeção, considerando que a taxa de ocupação dele vai ser de 65%. Melhorou, evidentemente. 12 milhões. Nada que se aproximasse a 28 milhões. Eu falei, meu Deus do céu, o que esse cara vai fazer? Fomos fazendo uma série de simulações, né? E aí, como eu não consegui encontrar a solução para aqueles 28 milhões, eu pedi, na época, uma reunião com esses interessados em comprar o hotel, né? Eram os espanhóis, a gente sentou na mesa. E o espanhol, muito firme, assim, muito convicto, né? Ele começou a reunião dizendo o seguinte, olha, vocês não estão entendendo, dinheiro no mundo está sobrando. Não tem onde investir. Eu pensei, ai meu Deus, o cara não fez conta nenhuma. Porque só uma pessoa que não faz conta para sugerir que dinheiro em abundância é a base para uma decisão de investimento. Se ele tivesse feito qualquer conta, ele ia ver que o valor que ele estava pagando era insustentável. Só para justificar o que eu estou dizendo para vocês, coisa de um ano depois, foi vendido um imóvel na mesma quadra, tá? Que esse hotel. Só que esse imóvel, para vocês terem uma noção, são 3 prédios agrupados. Né? Deve ter uma quantidade de metros quadrados
4, 5 vezes maior, é um prédio mais novo. E ele foi vendido por 22 milhões. Então, o sujeito queria pagar uma exorbitância de dinheiro, simplesmente que ele não faz conta. Mas, curiosamente, eu não faço... O objetivo de eu escrever esse artigo não é nem... Diego, desculpa te interromper, mas você não pode fazer isso com uma jornalista. Afinal, o hotel foi vendido ou não? Não foi. Não foi vendido. Não foi vendido, mas, por incrível que pareça, as razões são outras, né? A decisão de investimento teria sido muito boa. A decisão de vender teria sido muito boa. Ele não foi vendido por 2 motivos. Primeiro, porque o sujeito, que era o dono, era muito rico. Isso é uma coisa que a gente também foi perceber, né, depois. Né? O dinheiro para ele não era problema. Não era problema. Né? E que a gente percebeu claramente é que aquele hotel funcionava para ele e para a irmã dele como se fosse uma terapia ocupacional, porque a família ela tem investimentos em minas de pedra preciosa. E aí, minha amiga, quando o sujeito tem muito dinheiro, Érica, o tempo passa a ser uma coisa muito mais importante do que o dinheiro. Porque o cara sabe que a vida não é infinita, né? A vida é finita, né? Mas o dinheiro dele, para o que ele tinha como rotina de vida, era infinito. Então, mas esse foi um dos fatores que eu sentia toda vez que a gente falava vai vender, ele torcia para dizer que não era para vender, né? A gente insistia que era para vender. Né? E era isso, e também tinha. Aí eu dei uma certa razão ao dono do hotel. O pessoal que queria comprar era muito informal, né? Queria fazer tudo assim, meio que no papel de pão, né? E a gente sabe que isso é muito complicado, é muito arriscado, sabe? Você amanhã começa a pagar certos pecados, vamos dizer assim, que você não cometeu por um excesso de irresponsabilidade do jeito que está comprando o imóvel. Mas a tua pergunta é muito pertinente. Eu teria a mesma coisa, a mesma curiosidade. Eu tenho certeza que os nossos espectadores também ficaram na curiosidade. Eu tinha que fazer isso. Vendeu ou não vendeu? Pelo amor de Deus, vendeu ou não vendeu? Não vendeu por causa disso, tá? Mas o mais interessante desse negócio, né? Por que eu não tinha colocado esse assunto assim como um assunto interessante para tema? Eu não conseguia visualizar isso. Porque eu sempre pensei, né, no sujeito vender ou não vender. Eu vivi esse dilema, né? Mas aí o Samuel me matou a história. Eu falei, cara, não é questão do sujeito vender ou não vender, Diego. A questão é a seguinte: você foi pego no viés. Porque em nenhum momento, Érico, isso é importante, em nenhum momento eu imaginei que o hotel pudesse valer menos que 8 milhões e meio. Talvez valesse menos, sabe, Érico? Então, como você vê, eu fui ancorado num valor. Agora, pensa comigo, eu estou falando da parte ruim, que é o viés. Né? E a parte boa? Vamos lá, você senta numa reunião para negociar um projeto, uma empresa, um ativo, não importa com uma pessoa. E já na primeira reunião você consegue arrancar da pessoa que está querendo comprar o valor que ela quer receber. Entendeu? Como é importante você usar esse valor como referência para a sua análise. Entendeu? Não dá para ignorar a importância de você usar a heurística da ancoragem. O que você tem que fazer é criar mecanismo para você não cair na armadilha do viés, entendeu? Então, eu comecei, é muito interessante isso, que para mim foi uma viagem pessoal. Né? Eu comecei esse primeiro artigo que eu escrevi, né, com uma série de certezas, né, e algumas perguntas. Eu terminei o artigo tentando responder as perguntas, eu acho que eu conseguia, né, tentando responder as perguntas, mas escrevendo um conteúdo completamente diferente do que eu tinha planejado originalmente. Porque são coisas que, para mim, e que para a maioria dos analistas de investimento, elas são absolutamente ignoradas. Então, eu estou te falando como a gente, né, em finanças tradicionais, a gente desenvolve os modelos em finanças tradicionais em software, já desde a década de 80, 90, né, com a popularização então desse Excel, né, que é a ferramenta da maioria dos analistas, né, sem querer desmerecer outras plataformas, a gente desenvolve, mas se você pegar mesmo o conteúdo que a gente utiliza para analisar os investimentos, né, o conteúdo, a teoria ela é datada
da década de 50, com o trabalho do Markowitz, com o trabalho do Fama, da década de 70, com o trabalho do William Sharp, da década de 60, né? Com o trabalho do Black-Scholes, que tem assim como é mais avançado em termos de tomada de decisão de investimento usando opções reais. São teorias que nasceram, né, e foram melhoradas, assim, mas o nascimento foi na década de 70, em 1972, que o Black-Scholes usou o tal do modelo de opções reais, que é avançadíssimo, né? Mas aí para frente, o que melhorou? Melhorou mesmo foi o uso do computador, que o computador permite com que aquelas contas sejam feitas de forma muito rápida. Mas o que a gente está vendo? O que a gente está vendo é que esses aspectos comportamentais que aparecem no processo decisório, que ainda não são trabalhados, não só por finanças, mas como pelas outras áreas da gestão também, isso está engatinhando, entendeu? Elas são ignoradas na maioria dos estudos de avaliação de investimento. Então, a gente pautou aqui, ó, a heurística da representatividade. Nós carregamos dentro da nossa cabeça uma base de dados. Será que essa base de dados a respeito de um determinado evento que a gente tem que decidir, será que ela é representativa em relação ao tamanho da amostra da população? Não sei. Tá? Pode ser que sim, pode ser que não. A gente tem que criar mecanismos para identificar se sim ou não, para não cometer erro. 2, disponibilidade. Aquilo que é mais visceral, que é mais emocional, influencia na nossa decisão. A gente faz apostas baseadas nisso. Será que a gente está tomando a decisão certa? A gente tem que criar mecanismo para, no segundo momento, avaliar se aquela nossa intuição está valendo. E repara, agora inclui isso na programação, como eu comentei com vocês. Heurística de ancoragem. Não dá para ignorar que a primeira informação que você tem a respeito de algum evento, né, ela é muito relevante. Tá? Mas ela pode te levar a uma decisão errada. E a que eu acho mais interessante, que é a que foi descoberta mais recentemente, foi explorada mais recentemente, que é a teoria do enquadramento. Érica, você sabe o que é enquadramento? Não. Da câmera. Que Só. é a minha área. Da câmera eu sei, ó. Enquadramento, Érica, é um mecanismo da mente da gente que a gente usa para resolver problema. Alguma coisa que ainda nasce lá no descarte. O método cartesiano sugere, mas você repara, olha só quanta evolução. A gente está falando de um negócio que foi desenvolvido em 1657, se não me engano, 1600 e tal, o método cartesiano. Nos 2 sonhos que o cara teve, escreveu o método. Tá? Mas o método de enquadramento é uma coisa que o ser humano usa o tempo inteiro. Quando a gente tem um problemão que a gente não consegue resolver, a gente divide esse problemão em uma série de probleminhas que a gente é capaz de resolver. Então, a gente usa isso, por exemplo, quando a gente faz um plano de negócio. Um plano de negócio, ele é composto de quê? De um plano de marketing, de um plano financeiro, de um plano operacional, dependendo, evidentemente, do negócio que você está montando, porque existem certos negócios que são mais intensivos em uma área da gestão do que outra. Então, você não vai gastar todos os conhecimentos em gestão só porque você sabe, olha só, para esse plano aqui eu preciso muito de marketing, eu preciso muito de finanças, eu preciso muito de logística. Enfim, então a gente usa técnicas de enquadramento em TBD. Quando tem um problema para resolver, a gente fala, cara, eu não vou conseguir resolver. Eu tenho que mandar um cara para Marte. A NASA faz isso. Ela divide, olha só, então vou fazer um cara que só desenvolve o traje. É uma equipe. Tem o pessoal que desenvolve alimentação, né, para um astronauta. É óbvio que esses caras vão ter que se juntar alguma hora, né? Mas o fato é que eles vão fatiando problemas grandões em probleminhas. Então a gente usa enquadramento o tempo inteiro. Qual é o grande... Isso a gente faz o tempo inteiro. A cabeça da gente, a heurística do enquadramento, ela faz isso. Pega um problema, peraí, não vou conseguir resolver. Mas quebra aqui, quebra lá, mas aí resolve. Né? O que faz você melhorar, por exemplo, a sua heurística de enquadramento? É você estudar. Quanto mais você estuda, um analista de investimento, ele acaba, em algum momento na vida, estudando sobre contabilidade, muito, estudando sobre tributos. Ele acaba estudando sobre marketing, ele acaba estudando estratégia, ele estuda um bando de coisas. Qual é o pecado do enquadramento? O pecado do enquadramento é você achar que planejar pra caramba resolve o seu problema, entendeu? Que é o viés. O viés do enquadramento é você achar que vai dar certo só porque você planejou demais, entendeu? E aí, como é que você vai solucionando? É interessante isso, porque eu comecei, né, essa minha busca, né, perguntando para mim mesmo, né, como funcionam as heurísticas da representatividade dos investimentos, né? E a conclusão, né? A conclusão é o seguinte: usando deduções baseadas em amostras cognitivas, conectando as pontas soltas. Né? E como é que funciona o viés? Criando uma ilusão.
Você cria pontas, uma ilusão baseada em pontas soltas de coisas que você acha que funcionaram daquele jeito, né? E você acaba quebrando a cara. Como é que você resolve esse problema, né? Com a expansão da sua amostra cognitiva. Então, repara, um bom gestor, ele é um ávido leitor. Na maioria dos bons gestores, os caras leem a beça, lê relatório, lê artigo, lê coisas, inclusive, de outros mercados, procurando benchmarks, coisas que se adaptam ao mercado dele. Então, a minha busca foi essa. Nesse primeiro artigo, né, eu queria entender como é que funciona essa coisa da heurística e do viés na cabeça das pessoas, tá? Mas no começo, até isso era difícil, porque eu só consegui identificar na literatura 2 heurísticas. Eu fui descobrindo elas à medida que a gente foi pesquisando, que foi estudando e tudo mais, né? E a da disponibilidade, né? Ela usa os dados seletivos mais visíveis na memória. Qual é o pecado? O pecado é você parar a sua pesquisa nos dados que vêm à sua cabeça. Mano, foi legal. Eu acho que o caminho é esse. Vamos investigar para isso, para ver se isso realmente faz sentido ou não, né? E outra, que eu acho que é mais relevante, né? Os gestores. Como é que os gestores lidam com isso? Como a gente não é capaz de lembrar tudo, o sujeito sempre tem um pendrive, sempre tem um HD cheio, né? Para você não perder suas memórias, um analista de investimento experiente, ele sabe da importância de organizar os dados dele em pastas. Porque toda vez que eu tiver agora que fazer um investimento, uma avaliação de investimento em um hotel, eu vou revisitar o investimento em um hotel que eu fiz antes, né? Então, a gente guardar memórias auxiliares, eu entendo como sendo uma das melhores maneiras de você evitar o viés da disponibilidade, né? Como é que funciona, né, o viés da ancoragem? Foi a minha pergunta, né, para o artigo, né? Utilizando, né, os dados primitivos, né? Dado primitivo é a primeira informação que você tem a respeito de alguma coisa, pode ser visual, pode ser uma leitura, não importa, né? Qual é o risco? O risco é você parar nesses dados primitivos. Como é que você resolve isso? Sendo diligente. Aí o nome do jogo é diligente. Para eu não cair na ancoragem, eu não posso parar minha pesquisa na primeira pergunta, entende? Na primeira impressão. Eu tenho que investigar o assunto, tá? E a heurística do enquadramento, a gente divide, né? O cérebro da gente divide um problemão em probleminhas para a gente procurar resolver. Qual é o pecado? O pecado é você achar que só o investimento, só o planejamento resolve a sua vida. Não resolve, tá? Como é que você resolve a heurística de enquadramento? Estudando. O conhecimento, acho que é a solução para a heurística do enquadramento, tá? Perfeito. Gente, eu adorei o papo, né, dessa história das heurísticas, eu achei muito interessante, né? E, Samuel, tem mais alguma pergunta para o Diego? A vantagem da gente convidar a professora é que a gente não precisa fazer pergunta, né? Ele vai resolvendo sozinho, vai fazendo as próprias perguntas e o tempo passa. Com certeza. Desculpa se eu me alonguei muito, atrapalhei Não, foi ótimo, foi excelente, excelente. Bom, Samuel, Diego, muito obrigada pela participação aqui do Falando em Finanças, foi realmente uma aula para todos nós. Obrigado a você, Érica. Precisando, só convidar. Obrigado, Érica. Foi um grande prazer. Queria agradecer aí a paciência dos meus amigos, né? Agradecer a oportunidade, né? É uma honra muito grande, porque eu sei que os trabalhos, os esforços de vocês aí no Conselho são muito, muito oportunos e bem-vindos, né? E a gente luta para ter profissionais de administração em administração melhores, né? E eu sou apaixonado por gestão, por administração, né? E para mim é uma grande honra poder ter estado aqui com vocês, viu? É um prazer mesmo. Muito obrigado. Coisa boa. Obrigada a vocês. E vocês que acompanharam a gente até aqui, já sabem. Quer saber mais sobre gestão, sobre administração? Como o Diego também é apaixonado por essa ciência, então é só acompanhar a gente aqui nas mídias do CRA-RJ. Eu te espero no próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.